Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus, essas são as Gotas de Teologia e hoje a gente vai seguir na nossa reflexão do Evangelho de Marcos. Eu já falei para você nos encontros anteriores, sobretudo no encontro do último final de semana, que a ideia é a gente, a partir de agora, pegar alguns trechos do Evangelho de Marcos, para que a gente, aos poucos, vá tendo um panorama um pouco mais profundo daquilo que é a mensagem principal que este evangelista quer nos transmitir. Claro, o evangelista quer comunicar a boa nova do ressuscitado, mas ele faz, e cada evangelho existe por conta disso, cada um traz a sua contribuição específica, de certa forma. A mesma realidade, Jesus, o ressuscitado, que é objeto aí dos 4 evangelistas, como aqueles que querem testemunhar que de fato ele vive ao Senhor, mas cada um vai aí dando a sua identidade, por assim dizer, da forma como cada um escolhe anunciar. Públicos diferentes, épocas diferentes, talvez necessidades diferentes para comunicar essa mesma verdade. Então a gente está aqui como um panorama, um tira-gosto, para que a gente entenda, né, por assim dizer. A gente não vai pegar todas as passagens de Marcos, porque senão a gente já não estaríamos fazendo as gotas, né, que é a ideia aí de a gente pegar gota a gota, passo a passo, para dar uma ideia inicial. A gente aí ficaria bastante tempo, e aí é só um convite para você. Se você quiser aprofundar isso, eu convido você a procurar o material que eu estou utilizando. Eu volto a dizer, eu falei no início deste curso, desse programa, para especificamente essa nossa reflexão, a gente está usando o livro Evangelho de Marcos, Estar ou Não com Jesus, de autoria de Isidoro Mazarolo. Então você, se estiver interessado, pode dar uma pesquisada aí na internet, adquirir este material, que eu tenho certeza que aí vai ser um excelente momento para você continuar este movimento de aprofundar ainda mais o seu conhecimento neste Evangelho de Marcos, ok? Hoje eu vou separar para você um outro trecho nesse movimento de ir avançando dentro deste Evangelho. A gente agora vai pegar o capítulo 1, versículo 14 a 15. E aí a gente vai encontrar o seguinte: depois que João fora condenado, Jesus veio para a Galileia. Ele proclamava o Evangelho de Deus e dizia: cumpriu-se o tempo e o reinado de Deus aproximou-se. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, o redator, ele coloca uma frase como passagem entre o fato da prisão de João e o início da missão de Jesus. Para Marcos, portanto, parece haver uma necessidade de ligar o final da pregação do precursor de Jesus, João o Batista, como se os dois não pudessem trabalhar simultaneamente. Lembra de um esporte olímpico que se chama passagem de bastão? O corredor ou os corredores, eles começam correndo, segurando bastões, e aí num determinado ponto da corrida eles precisam transmitir o seu bastão para o próximo que está na linha aí de sucessão da corrida, e aí enquanto ele só para quando ele consegue entregar na mão do seu companheiro esse bastão. E aí ele para e o que consegue pegar continua, e assim sucessivamente. Normalmente são 4 pessoas que fazem isso. Os 4 que conseguirem fazer mais rapidamente ganham a corrida. Então a gente pode ter essa imagem para tentar compreender essa intencionalidade de Marcos. Para Marcos, portanto, João está passando este bastão para Jesus. Ele está encerrando um ciclo dentro do mistério salvífico de Deus e indicando
alguém maior do que ele mesmo, no caso, maior do que João. E de fato depois veio a se revelar como o Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, ressuscitado e vivo, ainda nos corações, na vida daqueles que testemunharam, e segue também presente no tempo de hoje, sobretudo através do mistério da Igreja, nos nossos tempos, pelo dom da fé. Marcos, portanto, ele vai ser diferente de Mateus, capítulos 11, versículo 2 a 3, Lucas 7, 18 a 19, os quais informam que João, estando na prisão, ouviu falar das obras que Jesus fazia e decide enviar alguns dos seus discípulos para saber melhor a respeito de Jesus e se era ele o Messias. Então a gente tem aqui algumas pequenas diferenças entre os evangelhos, e aí a gente começa a entender então o sentido de ser de cada evangelista, as suas intencionalidades, os seus objetivos. Como a gente falou, nada é gratuito dentro de cada evangelho, tudo possui uma intencionalidade na comunicação e no anúncio da salvação. No relato de Marcos, só quando a missão de João termina, para tanto ele precisa desaparecer, é que Jesus entra em cena. Todas as etapas da preparação haviam sido cumpridas, a população tinha tido conhecimento de que o Messias já estava no meio deles e por isso a passagem podia ser feita. Jesus já havia cumprido o tempo de preparação no deserto e o seu tempo já estava completo. A prisão de João Batista parece não ter volta, pois o verbo utilizado em entregar tem um sabor de confinamento, de prisão sem retorno. E aí, na expressão do autor, depois que João foi entregue, ou seja, que ele foi preso, parece que há uma indicação de um plano, de um projeto e até de uma certa, até um certo ponto aceito de forma pacífica, mesmo aí indicando essa crueldade do ato, né? Então, muito provavelmente o evangelista está interpretando este fato dentro do plano maior de Deus, dentro de um projeto maior. Entregar uma pessoa na mão de outra é submeter o seu destino à autoridade de quem o domina. Desta forma, o que vai acontecer? Marcos vai apresentar a narrativa a respeito de Jesus, que vai ser entregue nas mãos dos filhos dos homens. Olha só que interessante, já aqui a gente começa a perceber essa dinâmica. Parece do lado de fora que algo muito ruim está acontecendo, e de fato está acontecendo algo humanamente muito ruim. Alguém está sendo entregue à morte injustamente, não é? E de fato ele vai morrer, ele não vai escapar das garras da morte física. Porém, o que não se enxerga na dinâmica, e somente é possível enxergar a partir da fé, é que isto não é a última palavra sobre este fato. A última palavra é que este fato está banhado do desígnio de Deus, está mergulhado no mistério de um Deus salvador e amoroso. E a morte não é a última palavra, e isto vai ser planificado, esclarecido mais profundamente no mistério da própria entrega de Jesus a nosso favor. João ainda não estava morto, mas fora tirado de circulação por Herodes. A gente vai ver Marcos 6, 16, 29, por exemplo, apontando isso. Até na paixão, João precede o Messias, experimentando a prisão. Jesus também experimentou a morte. Jesus ainda experimentou, mesmo que de outra forma. Então, tem aí essa certa analogia, essa certa ligação entre o precursor João e o Messias. Eles estão muito próximos na forma e nas condições da sua missão. E em sinal de espera e de preparação, Jesus toma um caminho próprio e guarda silêncio sobre a sua missão ao voltar do deserto. Meu irmão e minha irmã, a gente termina essa reflexão de hoje, então, portanto, convidando a cada um de nós a este exercício de fé. Mesmo que aparentemente situações das nossas vidas pareçam apontar
para uma entrega à morte. E não é algo fácil passar por isso, não. Com certeza não é algo agradável à nossa humanidade ser entregues à morte. Tantas são as situações que podem estar se desencadeando ao nosso redor e dentro de nós que parecem indicar este caminho final, a morte. Porém, neste momento nós somos convidados a levantar o nosso olhar como fez o evangelista Marcos, banhado de fé, e nós apoiados nesta palavra da revelação, mantermos a nossa esperança fortalecida, porque este caminho não é a última palavra sobre a nossa vida. A nossa última palavra vem do Senhor e chama-se Jesus, o ressuscitado, a boa nova de Deus, que nos é transmitida aqui também através do Evangelho de Marcos. Meu irmão e minha irmã, é nessa esperança que a gente termina essa nossa reflexão, e no próximo final de semana a gente vai avançar dentro do Evangelho de Marcos. Vamos escolher um outro trechinho do Evangelho. A gente já vai agora mergulhar na vocação dos 4 primeiros discípulos, e aí a gente vai continuar a nossa trajetória de aprofundamento da nossa fé até a gente concluir aí a nossa reflexão do Evangelho de Marcos. Eu espero que você esteja aproveitando bastante este momento e estou aqui aguardando, ansioso em Deus, o próximo final de semana para que a gente se encontre em mais essa bênção que se chama Gotas de Teologia. Um abraço, fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.